Urgente. Saiu agora a decisão de Alexandre de Moraes que nega o indulto a Daniel Silveira e rejeita livramento condicional. Então, ministro do STF determinou ainda ao ex-deputado que retorne à colônia agrícola de Magé, aqui no estado do Rio de Janeiro. Porque a última decisão do Lula, do seu decreto, beneficiava Daniel Silveira também, como um indulto natalino. E mesmo assim, eles não quiseram interpretar dessa forma, uma coisa que está garantida na lei, na Constituição Federal. Todos os outros malandros e bandidos foram libertados. Mas como Daniel Silveira é um preso político e que faz parte da ala do Bolsonaro, eles estão mantendo ele preso como uma violação ao direito. E foi isso que aconteceu hoje, há poucos minutos, essa decisão. O advogado de Daniel Silveira, o Paulo Faria, disse, os advogados até disseram, o ex-parlamentar, o benefício natalino concedido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a detentos no ano passado abrange também Daniel Silveira. Moraes, contudo, seguiu um parecer da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou contra a garantia. Entendeu? Então eles todos estão de comum acordo. Você nota que o PGR foi colocado lá com um braço do Poder Judiciário, que o PGR faz parte do Ministério Público Federal, não é um poder, não é um quarto poder, mas que ajuda o Poder Judiciário, que ajuda o Poder Executivo e faz toda a armação aí. O ministro do STF mandou ele para a Agrícola de Magé, onde estava antes de obter a liberdade condicional. Essa foi a decisão proferida no dia hoje, 14 de fevereiro. Mantendo a revogação do livramento condicional e determina o imediato retorno do sentenciado ao regime semiaberto na colônia, em Magé. Entendeu? A concessão de novo livramento condicional, bem como o desconto do período de liberdade no cálculo do cumprimento da pena, estabeleceu Moraes, determina que seja anotado como interrupção da pena o período em que o sentenciado esteve solto, qual seja de 20 de dezembro, próximo do Natal, a 23/12 de 2024, nas vésperas do Natal. Então tá aí a decisão de Alexandre de Moraes. Eu vou colocar um vídeo aqui da juíza Ludmila, concursada, que ela está foragida nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, em que ela vai dar uma interpretação mais profunda do direito, coisa que Alexandre de Moraes parece que não sabe ou finge que tá tudo bem. Vamos assistir esse vídeo da Ludmila. Então, vamos lá. Esse assunto para mim é um assunto muito caro, o assunto do Daniel, porque eu sei que tem milhares de pessoas que estão presas, pessoas que estavam na manifestação do 8 de janeiro, mas o Daniel, eu acho que ele foi o primeiro preso político, assim, mais destacado, e a situação dele é uma situação mais diferenciada pelo fato dele ter sido um parlamentar e ter sofrido a prisão enquanto era um parlamentar. Você mencionou o artigo 53 da Constituição, que é aquele artigo que diz que o parlamentar ele tem a imunidade dele por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então qualquer coisa que saia da boca dele, sair uma palavra da boca, não tem problema, ele pode falar o que ele quiser, que não vai ser crime. É por quaisquer. Até outro dia você lembrou que esse quaisquer é uma palavrinha que entrou depois por uma emenda constitucional. Era justamente para que as pessoas não dessem essa de João sem braço, de dizer que não entendeu que era qualquer coisa que eles podiam falar. Não, é qualquer coisa. Ou seja, eles podem, inclusive, injuriar. Eles podem xingar. Aliás, o que diferenciaria a imunidade do parlamentar, né, a liberdade de expressão do parlamentar, da nossa liberdade de expressão, se ele não pudesse falar qualquer coisa? A gente não pode proferir certos xingamentos, a gente não pode falar qualquer coisa, mas o parlamentar pode. E é essa a diferença que ele tem para nós, mortais, e ele tem que ter, porque senão ele não vai poder fazer o trabalho dele adequadamente. Ele vai subir lá na tribuna, lá do plenário, e não vai poder fazer uma acusação contra um político, não vai poder chamar um político de bandido, como aconteceu recentemente com Marcel Van Hatten, que chamou o Fábio Chor, aquele delegado, que na verdade é mais do que um delegado, é um político, na minha opinião, é um político que está ali fazendo política com Alexandre de Moraes. E o Marcel Van Hatten foi lá e, na tribuna,
disse que o cara era um bandido, que o cara estava falsificando o conteúdo dos relatórios dele, inserindo dados falsos, como ele inseriu de fato dados falsos do Felipe Martins. Todo mundo sabe que isso aconteceu. E Marcel Van Hatten está sendo processado, foi indiciado, está rolando uma investigação contra ele por conta disso. Então a imunidade parlamentar no Brasil já foi pro saco há muito tempo. E essa é a situação que eu acho que, na minha opinião, leva o caso do Daniel Silveira a um patamar ainda superior às outras injustiças que a gente está vendo no Brasil. O Daniel Silveira, ele já cumpriu há algum tempo, eu não tenho a conta aqui de cabeça, mas ele já cumpriu há algum tempo um terço da pena. E o que ele está recebendo agora é um instituto do direito processual chamado livramento condicional. Tá vendo até o pessoal chamando de liberdade condicional. Você pode falar de forma leiga, mas o nome, só para vocês saberem, o nome técnico é livramento condicional, que é um instituto que está lá no Código Penal e está também na Lei de Execuções Penais. E diz que se você cumpriu um terço da pena e você preencheu alguns requisitos, como, por exemplo, bom comportamento, você também tem que apresentar uma proposta de trabalho, né? O juiz ele tem que olhar ali no seu prontuário, o seu advogado tem que ter apresentado, olha, ele recebeu essa proposta de trabalho aqui, então ele já tem um lugar onde ele possa exercer uma atividade laborativa. E, salvo engano, o Daniel tem 2 propostas de trabalho. Uma delas eu sei que é numa academia de ginástica. O Daniel é fortão, né? Ele malha. Parece que até na unidade prisional ele nunca deixou de fazer seus exercícios físicos. Aliás, eu gostaria muito de vê-lo num tatame lá. Com ele e o Moraes, já pensou? A Ludmilla está nos Estados Unidos. Ela perdeu o seu cargo, né? Foi procurada pela polícia várias vezes. Ela teve que fugir para os Estados Unidos. Uma juíza que defendia a liberdade de expressão, quer dizer, defende, e que era do Bolsonaro. Por causa disso, perdeu o seu cargo, concursado, entendeu? Então ela quase foi presa e teve que ir embora do Brasil. Enquanto que esses juízes aí de metigela que não sabem nada e ficam amolecendo, dando vida boa aos criminosos, né? Eles estão aí nos seus cargos, ninguém fala nada. Essa aqui é uma verdadeira juíza, teve que fugir do Brasil. Entendeu? Ela deu essa explicação de Daniel Silveira, que ele tem a liberdade de expressão garantida na Constituição Federal, até de xingamentos, por quaisquer palavras e atos. Está escrito na Constituição Federal. Mas como falar a verdade magoa, eles pegaram Daniel Silveira para Cristo e estão mantendo ele no cárcere. Enquanto que os traficantes, eles fazem vista grossa com a DPF 635 das favelas, eles fingem que os bandidos não estão de fuzil, não existe uma política de desarmamento, os bandidos são pegos de fuzil e daqui a pouco estão nas ruas novamente, nas favelas, vendendo drogas, matando as pessoas, e nada acontece. As armas não são apreendidas, a Polícia Federal não vai até lá, não se faz uma varredura para retirar as armas dos traficantes, as munições, mas eles continuam desarmando a população. Então é isso que está acontecendo na nossa justiça, que parece que já não é mais justiça, é uma injustiça. São 2 pesos e 2 medidas. Temos aqui um vídeo que saiu agora, que o deputado Eduardo Bolsonaro está juntamente com Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos. Eles participaram de uma reunião sobre esse complexo de censura que tem acontecido nos Estados Unidos, refletindo aqui no Brasil durante esses últimos anos e refletindo principalmente nas eleições presidenciais de 2022. Veja só esse vídeo, saiu agora. Agora aqui a gente acabou de sair de uma reunião no State Department, que é o equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores, onde por acaso, né, havia trabalhando aqui o Mike Benz, que é a pessoa que está colocando transparência em todos esses arquivos, que aqui é chamado de Complexo Industrial de Censura, USAID, NED, Atlantic Council, que ia acabar nas mãos de pessoas, né, que basicamente censuravam, né, e não combatiam a desinformação. A desinformação é só o pano de fundo. Então, muito produtivo. Por vezes a gente pode falar as pessoas que estão se reunindo, por vezes não, mas de fato com a eleição do Trump, as portas estão muito mais abertas. Se no passado a gente conseguia uma entrada boa apenas na Câmara dos Deputados, onde havia a maioria do Partido Republicano, de direita, agora há maioria também da direita no Senado e temos também um governo conservador aqui nos Estados Unidos. Não é isso, Paulo? Eu acho que é um pouco da coroação desse trabalho que você já vem fazendo, liderando há bastante tempo, né? Acho que quando o brasileiro prestava pouca atenção no que acontecia no exterior,
você estava já construindo relações aqui nos Estados Unidos, construindo relações na Europa, construindo relações no Oriente Médio, construindo relações na América do Sul, e hoje a gente vê essa construção se materializando aqui de forma, talvez da melhor forma aqui no governo Trump, né? Muita gente às vezes, eu acho uma injustiça, critica, tá indo para os Estados Unidos, etc. Eu acho que hoje, sabendo o que nós sabemos sobre a interferência americana nas eleições brasileiras de 2022, algo que é abertamente discutido aqui dentro, né? Uma das histórias que a gente ouviu aqui, não sei se eu vou cometer uma inconfidência, foi de como a embaixadora para o Brasil falava abertamente sobre se livrar de Bolsonaro. Imagina esse tipo de coisa. Então, hoje nós sabemos que houve uma pressão, houve o financiamento através da USAID e de outros instrumentos. Então, nós percebemos que a guerra tem que ser ganha aqui. E qual é a guerra? O que a gente tem pedido? Nas nossas reuniões que passaram pela Câmara, que passaram pelo Senado e que passaram aqui, que estão passando pela Casa Branca, pelo Departamento de Estado. Nós estamos pedindo basicamente 3 coisas. Que ajude a expor qual foi o tamanho dessa interferência eleitoral no Brasil. 2, que nós tenhamos a possibilidade, através dos instrumentos diplomáticos americanos, de que haja uma pressão, não para que Bolsonaro volte, mas que o brasileiro possa ter eleições livres, transparentes, auditáveis e com a oposição podendo concorrer, que os Estados Unidos não reconheçam processos eleitorais que não passem por essas etapas. E, terceiro, que os Estados Unidos utilizem suas ferramentas de política externa, como faz em todo o mundo, para responsabilizar todos os agentes públicos que cometeram violações de direitos humanos e da democracia no Brasil, como já fazem em outros países. De novo, ninguém quer a volta, a gente quer, mas a gente não está pedindo para os Estados Unidos trazerem Bolsonaro de volta, ajudarem Bolsonaro, a gente só quer, como eles chamam, disputar num campo nivelado, né, a expressão em inglês. E acho que isso aí já é a boa notícia, né? O Trump está cortando, junto aqui com o Marco Rubio, todo o financiamento que ia para supostamente combater a desinformação, que no final do dia a gente sabe que fala censura na prática, e a gente conseguiu aqui algumas vitórias, né? A gente estava comentando aqui com o Paulo a reapresentação do projeto de lei da Maria Elvira Salazar, vamos passar para ele explicar, e a reunião com o Mike Lee, senador, que depois desagou no X e virou notícia de jornal no Brasil, depois da interação do Elon Musk. Podia falar um pouquinho disso? Nós nos reunimos com o deputado McCormick, o deputado Chris Smith, deputada Salazar, o Chris Smith, que aliás foi quem provocou a ida do relator especial da OEA ao Brasil, deputada Maria Elvira Salazar, deputado Jim Jordan, que foi quem expôs os arquivos, as decisões do Alexandre de Moraes pela primeira vez, e os Twitter Files. Nós tivemos com a senadora Moody da Flórida, senador Rick Scott da Flórida, senador Bernie Moreno, quem mais? Senador Mike Lee, que gerou que tuitou a respeito dos Estados Unidos da interferência brasileira, interferência americana nas eleições brasileiras, já foi respondido pelo Elon Musk, aliás, com uma boa reportagem da Malu Gaspar a respeito desse assunto. As coisas estão mudando, né? Alguns da direita ainda dão aquela criticada, né? Às vezes a gente olha alguma coisinha reclamando, tá nos Estados Unidos. Eu falo, gente, é muito mais importante eu estar aqui, né? Ser deputado federal não é o principal trabalho nosso ficar batendo ponto de maneira cartorária em Brasília. E eu tô aqui porque eu sei que quando eu peço uma reunião, modéstia à parte, as portas se abrem. A gente tá saindo de uma reunião aqui de uma pessoa que eu conheço há anos. E, por exemplo, quando a gente senta, fala com a Maria Elvira Salazar e ela posta uma foto nossa, é porque ela tá confortável, que ela já te conhece. Imagina você tá conhecendo a pessoa no primeiro dia, um estrangeiro, e você vai colocar na tua rede social, ainda mais sabendo como é que é a política, né, na América Latina, cheia de corrupção. Então isso tudo o quê? É demonstração de confiança e a certeza de que eles podem atender às nossas solicitações. Eu acho que é por aí. Aliás, poucas horas depois da nossa reunião com a Maria Elvira Salazar, o Congresso dos Estados Unidos reapresentou o projeto de lei chamado No Censorship on Our Shores Act, que é a lei que cancela os vistos e impede a entrada de qualquer autoridade estrangeira que viole a liberdade de expressão, direitos da primeira emenda de americanos. Então, já tinha sido apresentado no Congresso anterior, mudou o Congresso, precisava reapresentar. Nós nos reunimos com a Maria Salazar, acho que 11 horas da manhã. Quando chegou às 5 horas da tarde, o projeto já tinha sido reapresentado. E tivemos também com o deputado Jim Jordan, que garantiu que vai passar em tempo recorde, com enorme chance de aprovação no Congresso. Então, fora isso, conversas com a Casa Branca, coisa que a gente não pode falar aqui no momento, mas... Esse vídeo é muito importante do Eduardo Bolsonaro, porque ele está sendo perseguido pela polícia, quer dizer, pelo Poder Judiciário, quer dizer, né? E pela Polícia Federal, né? E ele está fazendo um bom trabalho lá fora porque está cometendo abusos aqui no Brasil todos os dias, né? Agora essa decisão do Daniel Silveira, uma coisa indecorosa. E eles estão trazendo os americanos, os senadores, os deputados, a Casa Branca, a CIA, Elon Musk, todos para começarem a movimentos para o Brasil voltar à democracia. Os ministros do STF tanto pregam que estamos vivendo uma democracia, que na verdade já não é democracia, é uma democracia relativa. Entendeu? Então, esse é o nosso canal, Alexandre da Medição News. Nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos, compartilhando esse vídeo para o amigo, até mesmo o inimigo, nas redes sociais, no WhatsApp, e não deixe de deixar aquele like, que isso faz uma grande diferença aqui. Muito obrigado pela audiência e até as próximas notícias.